Será que eu tô arrumadinho? E aí, pessoal? Tudo beleza com vocês? Eu espero que sim, eu espero que esteja tudo de boa. Nós estamos aqui então para mais um vídeo, mais um recado para mandar para você. Eu espero que você esteja absorvendo essas mensagens para você, mas que também de alguma forma você compartilhe essas mensagens com alguém, porque afinal, notícia boa não é para ficar só com a gente tem que compartilhar também com as outras pessoas, belezinha? Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem algum super-herói favorito? Não sei. Por que eu estou perguntando isso? Porque nos nossos dias, né, é comum a gente ver muitos filmes falando a respeito de super-heróis. E a gente acaba uma vez ou outra assistindo algum filme desse. Quando a gente assiste, a gente se identifica com algum deles ou a gente sente uma preferência especial por algum super-herói. Então pensa aí um pouquinho. Você tem pensou em algum super-herói legal? Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu era criança, é claro, né, que não faz tanto tempo assim. Sei. Eu e os meus amigos, a gente brigava para ver quem seria o Ranger Vermelho. Não sei se você lembra, mas tinha isso antes, né? Hoje eu acho que nem passa mais. Então era uma briga feia para decidir quem era o vermelho. Tinham outros de outras cores lá, acho que todas as cores tinham, mas todo mundo queria ser o vermelho. Não tinha dessa não, era o vermelho e pronto. E para você ver como esse negócio de super-herói vem de fato envolvendo as pessoas, um dos últimos filmes aí da Marvel, não tô fazendo propaganda, né? Mas olha só que interessante. Eles baterão um recorde de arrecadação de bilheteria, de dinheiro. Eles foram capazes de arrecadar cerca de 2 bilhões de dólares. Se for converter em reais, é mais ou menos uns 8 bilhões de reais em apenas 11 dias de lançamento do filme. Eu nem sei quanto dinheiro é. Para você ver como foi um sucesso. E cada vez mais o cinema tem investido em filmes como esse, porque de fato chama a atenção das pessoas. A Bíblia está repleta de pessoas que também nós podemos considerar como elas sendo super-heróis. Por exemplo, tem a famosa história de Davi, né, que foi lá e derrubou o gigante Golias quando todo mundo estava tremendo as pernas de medo. Tem também Sansão, que é conhecido pela sua força, sua valentia, sua coragem. O cara era forte, viu? Mas tem um deles que de fato é considerado o maior super-herói de todos. E a saga dele você pode encontrar em alguns livros da Bíblia, como por exemplo, os Evangelhos. E o interessante desse super-herói é que ele não estava combatendo nenhum desses vilões conhecidos aí. Ele não estava lutando contra o Thanos, não. É impossível. E olha só que interessante. Ao invés de combater o mal com a violência, força, soco, chute, pontapé e tal, ele combateu as forças do mal com o amor e com o perdão. Essas eram as duas ferramentas que ele usou no combate contra o mal. Ele estava combatendo, na verdade, o maior vilão de todos. E esse vilão tinha como arma secreta a mentira, que é capaz de destruir muitas coisas. Só que o interessante quando a gente vai falar sobre heróis é quando eles vão para batalhas, eles geralmente usam aquilo que eles têm de melhor, ou o poder especial que eles têm, ou a armadura especial que eles têm, e aí eles vão para enfrentar o inimigo. Só que o interessante desse super-herói é que ele fez justamente o contrário. Para enfrentar o inimigo diretamente, ele se absteve dos seus poderes especiais. E ao invés de ele colocar uma armadura especial, ele se revestiu da natureza humana, uma natureza frágil, que não tem poderes especiais. Então você pode estar se questionando aí, que tipo de super-herói é esse? Diferente dos outros. É realmente diferente dos outros. É por isso que eu digo que ele é o maior super-herói de todos. Você já sabe quem eu estou falando, né? Isso aí, Jesus, o maior super-herói de todos. É interessante a vida de Jesus em vários pontos. E ele foi capaz de mudar até o rumo da história do mundo. Pois a grande missão de Jesus era efetuar o plano da salvação. Em que consistia o plano da salvação? Depois que o ser humano pecou, ele estaria condenado à morte. Então Jesus se voluntariou para salvar o ser humano perdido. E o interessante é que para resgatar o ser humano não poderia ser um anjo ou qualquer outro ser desse universo,
para resgatar a humanidade teria que ser o próprio Deus. E é por isso que Jesus se voluntariou. O ser humano não merecia não, mas Jesus, de bom grado, através do seu amor, ele deixou o céu para vir resgatar a humanidade. Mas pensa no seguinte, se Jesus tivesse falhado na sua missão, ou se no meio do caminho ele tivesse desistido, nós seres humanos estaríamos completamente perdidos. Game over. Mas sabe, tudo que eu falei aqui não é nada comparado ao que Jesus de fato é. Ele é muito mais do que a gente pode imaginar. Eu acho que se fizesse uma pesquisa mais aprofundada que pudesse se fazer, ela não seria suficiente para descrever, na verdade, quem é Jesus. Mas uma coisa interessante da Semana Santa é que nós temos a oportunidade de relembrar a história desse herói. E não somente relembrar a história dele, mas também de nessa semana aceitá-lo como ele sendo o nosso super-herói. Porque o campo de batalha, onde de fato Jesus derrotou o grande inimigo, foi na cruz do Calvário. E nessa Semana Santa a gente lembra justamente do sacrifício desse grande herói. Através da sua morte, ele trouxe a vida para mim e para você. Sabe, se nós temos a nossa vida hoje, é graças a ele. Se você tem a sua família que você tanto ama, é graças a ele também. Se você tem tantas coisas boas na sua vida, é graças a ele. Se nós temos a salvação, é graças a ele também. Que tal então fazer de Jesus o seu grande herói? Eu já sou um dos fãs de Jesus. Que tal também você se tornar um grande fã e aceitar que Jesus seja o herói da sua vida e conduza a sua vida? Eu tenho certeza que a sua vida será muito melhor. Que Jesus seja o seu herói, hoje, essa semana e para todo sempre. Valeu, galera. Grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Valeu!